Nordestinos do forró acústico. Pois é, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Euclides da Cunha. Nada melhor que começar com um fole arretado desse aí. Hoje, quinta-feira, 17 de junho, praticamente já estamos na semana do São João, né? Infelizmente, por conta dessa pandemia, né? Nós vamos ter essa festa maravilhosa que é o São João, esse ritmo gostoso aí. Mas vamos aqui curtindo um pouquinho, né? Com responsabilidade. Vamos ver aí, depois de passar, vamos ver, para o ano, né? A gente volta na somada. Por enquanto a gente só vai curtindo aqui um pouco esse som. Bora lá? Esse sim, um verdadeiro forró pé de serra. É isso aí. Falei hoje, né? Quinta-feira, 17 de junho de 2021. Estamos aí com mais uma quinta-feira aí, temperatura aí amenazinha, um clima bom, mas nada de chuva. Isso tem preocupado bastante o pessoal. Eu estou vendo hoje uma reportagem daquela região lá de Paripiranga também, uma das maiores produtoras de milho aqui de nossa região em Paripiranga, está passando por uma estiagem forte lá. A coisa lá também está complicada. Vamos torcer que essa chuva chegue aí o mais rápido possível aí, para que nós tenhamos aí um inverno bom, né? Está na mão do Criador, né? Vamos rezar, ter muita fé, que logo, logo essa chuva chega aí, se Deus quiser. Tá bom? E a gente vai falar aqui hoje, como vamos começando aqui a falar aqui, primeiro quero deixar a dica, né, para vocês do dia. Não existe armadura mais forte que a sua fé. Axé, axé, axé. Tenha fé que nós conseguimos chegar lá. Vamos superar todos os obstáculos aí, né, em nossa frente aí, tá bom? Olha, aí a gente começa aqui hoje falando um pouquinho de política aí. E os olhos dos políticos aí, nós vamos praticamente já quase que em um ano eleitoral, 2022 é ano eleitoral, eleições para presidente, para senador, deputado federal, deputado estadual. Então os olhos dos políticos, né, começam a se voltar o interesse maior deles, que é as eleições, né? A gente tem visto isso aí, já começa a deixar de lado essa questão de pandemia aí, eles começam a focar nas eleições, olhando para o próprio umbigo, o que ocorreu, né, nas eleições também para prefeito e agora vai voltar a ocorrer para eleições aí para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador aí. Olha só, a CM se reúne com o presidente de partidos em Brasília para discutir terceira via em 2022. Publicamente contrário a Jair Bolsonaro e oposição ao ex-presidente Lula, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, se reuniu nesta quarta-feira com outros líderes de partidos em Brasília para discutir uma candidatura de centro para a eleição presidencial de 2022 chamada Terceira Via. A famosa Terceira Via que nunca aparece, né? De acordo com o portal IG, né, participaram da reunião os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do Cidadania, Roberto Freire, do Podemos, Renato Abreu e do PV, José Luiz Pena. Os presidentes do PDT e do PSL, Carlos Lupe e Luciano Bivar, respectivamente, foram convidados, mas não compareceram. Então, quer dizer, são os movimentos, né, já aí se articulando para as eleições do próximo ano. Por mais que a ACM Neto diga, né, que não está com Bolsonaro, muitos não acreditam mesmo nessa colocação do ACM Neto. Dias atrás, o seu nome já foi ventilado aí como possível vice de Bolsonaro, na chapa do Bolsonaro aí. Depois, né, houve aquele rompimento, né, aqueles que rompeu lá com o Bolsonaro. Depois desse dito rompimento, ele apareceu aí flertando aí com a aliança com o PDT do Ciro Gomes. Se ventilou também até a possibilidade, né, do deputado federal Félix Mendonça, né, Félix Júnior, Félix Mendonça Júnior ser possível candidato a vice na chapa do ACM Neto, né? Mas, pelo que parece que está se desenhando aí,
esse plano aí do PDT do Ciro parece que está começando a entrar água aí. E a gente começa a analisar certas posições. Recentemente, semana passada, essa semana, o Ciro esteve aqui na Bahia, começou a campanha dele, né, a presidência. Começou pela Bahia, teve aqui em Euclides da Cunha, teve um almoço aí, teve conversando com o senhor prefeito Luciano. E desse giro que ele deu na Bahia, em várias cidades na Bahia, você não nota nenhuma, nem foto, nada, né? Algum registro dele, uma selfie, seja o que for, junto ao ACM Neto. Você não vê. Praticamente você não vê. E o ACM Neto acaba sendo realmente, né, o que o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou nessa segunda-feira passada aí, que o presidente do DEM, o ACM Neto, abre aspas, será um vice perfeito para o Bolsonaro. A fala de Maia vem depois do partido decidir sua expulsão. Né? Expulsaram o Maia do partido e o Maia, né, agora realmente tem falado aí barbaridades aí do ACM Neto. Né? Segundo o deputado, o presidente da sigla é autoritário. Maia ainda comparou a ACM Neto a Tomás de Torquemada, um dos mais conhecidos nomes da Inquisição Católica da Europa. Torquemada perseguiu ao longo de sua vida aqueles que aparentavam não seguir os dogmas da igreja. A gente está colocando o ACM Neto, né, como um perseguidor, como aquele que quem não lê na cartilha dele é inimigo dele e ele persegue. Olha, isso mostra aí, para mim isso não tem nada de novidade mesmo. Isso mostra as raízes do próprio ACM Neto, de quem realmente ele é neto. ACM Neto, né, tá bem claro, é neto do velho ACM, coronel da Bahia por muitos anos. O Neto, anos atrás, seguiu o mesmo caminho do avô, ignorante, arrogante, perseguidor. Depois ele baixou um pouco a bola. Mas agora já voltou, né? Já volta toda a carga aí mostrando, né, quem realmente ele é. E para os seus políticos, né? Como falei agora há pouco, a prioridade são os planos políticos deles e não salvar vidas, né? Estamos aí passando por uma pandemia dessa aí e os caras estão preocupados em manter os cargos políticos dele. Estão preocupados só em olhar para o próprio umbigo. A verdade é essa aí. Deve a gente ver o que ocorreu no ano passado. A pandemia veio em certo controle aí, devido, né, às eleições que ocorreram, eleições para prefeito. A coisa começou a desandar, que até hoje está aí a situação que está aí. Milhares e milhares de pessoas morreram. Por quê? Por interesse político, né, dos políticos que querem se manter no poder, custa o que custar, mesmo que isso custe a vida de muitas pessoas aí. Tomás Cavalcante, bom dia, meu amigo. Um grande abraço. Olha, então a gente tem visto isso aí, tem visto agora começar aí, né, as eleições, como eu falei, as eleições para o ano estão começando já as articulações políticas. O que menos importa para esse pessoal, esses políticos, a maioria, não digo todos, claro que não são todos, mas boa parte, a maioria, o que interessa é o voto. É o seu número do título, só isso. E a gente tem exemplos aqui no Euclides da Cunha, não precisa ir longe não. E para você ver o que essa classe, como essa classe gosta do povo, né? Olha só, aprovado o texto base das mudanças da lei da improbidade administrativa. Um dia depois da aprovação do regime de urgência, o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa teve seu texto base aprovado na Câmara por 408 votos favoráveis e 67 contrários. A principal mudança, olha só qual é a principal mudança na lei de improbidade administrativa. A principal mudança é limitar, observem bem,
é limitar a punição por improbidade apenas aos agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com intenção de lesar a administração pública. Então só vai ser punido aqueles que for comprovado que ele teve a intenção, né, de lesar a administração pública. Um absurdo, né? Num país como a gente conhece, como é o Brasil, na verdade estão criando a lei da impunidade. Impunidade. Todos nós sabemos da grande criatividade de alguns políticos brasileiros para meter a mão no dinheiro do povo. Tem político aí, né, que foi pego, é pego com malas de dinheiro de propina, e estão livres, leves e soltos, circulando aí, dando risada da cara do povo. Agora vem com essa lei agora. Mudar, né? Que o cara só vai preso se ele realmente teve a intenção de roubar. Todos vão dizer o quê? Se forem pegos com a mão na botija. Não, pelo amor de Deus, eu não pensei nisso não. Foi uma informação errônea que eu tive, foi um assessor meu que passou a coisa errada, eu fiz isso sem querer, não sabia que ia ocorrer isso. Aquelas desculpas esfarrapadas, né, que nós temos costume de ver aí. Você vai ver aí quantos políticos, ladrões do dinheiro do povo, estão soltos. Com provas concretas, com malas de dinheiro, com dinheiro em contas no exterior. Então aí, livre, leves e soltos. Agora vem os senhores deputados, né? Agora com isso aí, só vai ser agora realmente culpado aquele que se confirmar que ele teve a intenção de roubar. Um absurdo. Então foram 408 deputados que votaram a favor de se manter a roubalheira no país. A verdade é essa. Nua e crua. Nua e crua. Do jeito que o brasileiro é criativo. Vão roubar aí? Não sabia. Nem existia essa lei, como era, isso, aquilo, outro. E vocês fiquem de olho aí. Porque, na verdade, quem votou, quem está votando, boa parte dos que estão votando a favor desse absurdo, né, votou também contra os R$600 de auxílio emergencial para o povo, votou a favor da privatização da Eletrobras, votou a favor, né, da reforma da Previdência, onde prejudicou milhões de pessoas, e outras privatizações aí. Então está bem claro aí, quando vierem pedir o seu voto, né, procure saber o porquê votou, esses deputados votaram, né, esse deputado que vier pedir seu voto, procure saber porque ele votou nesses absurdos. Cobre, é o nosso direito, que eu já falei aqui 1000 vezes, é o nosso direito. Nós temos esse direito e temos o dever de cobrar. Temos o dever, afinal de contas eles estão lá porque nós colocamos. Eles pediram para estar lá, então queira ou não queira, dá satisfação ao povo. Sabe a coisa, deputada, tem gente que tem até medo, sabe o que é medo? De questionar um deputado. Porque o cara é deputado, e daí? Ele é deputado porque nós colocamos lá. Eles era que devia vir ilustrar o nosso sapato. A verdade é essa. O povo fica intimidado. Vão me perseguir, vão fazer isso, fazer aquilo. Aí tá aí, as roubalheiras que nós vemos aí no Brasil aí, tá? Então, abra o olho, para o ano são eleições. Então, abra o olho aí, tá bom? Quero mandar aqui um grande abraço, um grande beijo aqui para Ana Miranda, também mandar aqui um abraço para José Abreu, João Humberto, meu amigo João Humberto, Juscelia Santos, lá do Chão Vermelho, e toda a turma do Chão Vermelho, obrigadão pela audiência, pelo carinho de vocês aí, e vão participando aí da nossa live aí, vão compartilhando aí, tá bom? Pra gente ficar inteirado aí do que ocorre aqui em nossa região, no estado, no Brasil e no mundo, tá bom?
E também para mandar um abraço aqui para Saulo Moraes, Marineide Brito, Jackson Silva, Romário Araújo aí. Um abraço para todos vocês. E vamos nós aqui falar um pouquinho aqui, a gente está falando um pouquinho de política aqui. Vamos falar também aqui um pouquinho aqui da CPI do genocídio, né? Continua a mostrar a verdade sobre o governo genocida do senhor Jair Genocida Bolsonaro. Olha só o que foi descoberto agora, olha só o absurdo que foi descoberto agora nessa CPI. Na tentativa de aumentar o estoque de cloroquina, o Brasil não mediu esforços para comprar o medicamento das farmacêuticas indianas. A ideia do governo de Jair Bolsonaro era adquirir o remédio para que fosse usado um tratamento contra a Covid-19, mesmo que em meio às tratativas, cientistas do mundo todo tenham revelado que a cloroquina é ineficaz contra a doença. Até o próprio laboratório, até o próprio fabricante diz que é ineficaz, né? Segundo informação revelada pelo Estadão, foram trocados 54 e-mails entre o governo do Brasil e empresas que fabricam a cloroquina na Índia. A autoridade brasileira respondeu as mensagens depois de 15 minutos. Absurdo tá aí. À noite e até mesmo nos finais de semana. Os e-mails, 54 e-mails. Em menos de 15 minutos, o governo já respondia. Enquanto que o governo, né, com aquela proposta da Pfizer, levou 8 meses para responder dezenas e dezenas de e-mails que a Pfizer mandou ofertando ao Brasil 70 milhões de doses da vacina com 50% de desconto. O governo passou 8 meses para responder. Agora, no caso da cloroquina, em 15 minutos o governo respondeu. Todos os e-mails que recebeu, 54 e-mails. Em 15 minutos respondeu. A da Pfizer levou 8 meses para responder. Agora o responsável do Bolsonaro está aí apelando, pedindo pinico à Pfizer, para a Pfizer antecipar a entrega das vacinas. Quando em junho do ano passado, a Pfizer, tanto a Pfizer como a Coronavac, a Pfizer ofertou 70 milhões de doses, né? 50% mais barato do que estava vendendo para outros países, para o Brasil, para começar a entregar em dezembro. A Coronavac, 100 milhões de doses, deu com os ombros e agora está correndo atrás aí da Pfizer para antecipar a vacinação. O Brasil é um dos que menos... Estava falando em números, não estamos falando em números de coisa, nós estamos falando em percentuais. O Brasil atingiu agora, 6 meses depois, não chegou nem a 12% da população imunizada totalmente, que tomaram as 2 doses. Nem a 12%. A primeira dose chegou agora a 30 e poucos por cento da população. Em 6 meses. Tem países aí que já vacinou mais de 60% da população. As pessoas já estão com mais liberdade, né? A economia já está funcionando melhor. E o Brasil está lá. Outro fato gravíssimo que a CPI apurou essa semana foi que o Ministério da Saúde sabia da alta de demanda por respiradores no Amazonas. Um mês antes do colapso que ocorreu lá com a falta de oxigênio. Um mês antes, o Ministério já sabia. De acordo com os membros da comissão, existe evidência de que o governo ignorou inúmeros alertas e demorou para começar qualquer ação para enfrentar o problema. Por causa disso, pessoas morreram sem acesso a insumos hospitalares e oxigênio. Enviado pelo próprio Ministério da Saúde, a CPI, o documento mostra que desde 18 de dezembro de 2020, o Amazonas solicitou 140 respiradores. Em janeiro, dia 2, mais 78 respiradores foram pedidos. Quer dizer, mostrando que realmente estava tendo um aumento, mas um aumento mesmo muito forte da necessidade de respiradores e, consequentemente, da necessidade de oxigênio. Mas o governo, o que foi que o governo fez? Mandou lá o especialista, né? O grande cientista, grande médico especialista, cientista, né? Que é renomado aí no mundo todo, bem conhecido aí, que era o atual ministro da Saúde, o senhor Pazuello, né? Mandou lá para Manaus,
para resolver o problema. Seu Pazuello chegou lá com a mala cheia de cloroquina. Foi isso que levou foi cloroquina em vez de levar oxigênio. Empurrou cloroquina goela abaixo lá do pessoal, onde vieram morrer dezenas, centenas de pessoas por falta de oxigênio. E esse responsável levando cloroquina. Então tá aí, o resultado aí. É como eu já falei aqui, essa CPI, se era para mostrar se existia um responsável por essas quase 500 mil mortes, infelizmente vamos chegar, esse final de semana chega aí a 500 mil de pessoas mortas no Brasil, que a culpa exclusiva é do senhor Bolsonaro. Está mais do que explicado. Essa CPI poderia acabar hoje, mas não, agora já estão usando a CPI para palanque eleitoral já. Já desvirtuaram a coisa, já provaram que tem que aprovar agora não. Agora vão ter que usar como palanque eleitoral. É o Brasil. Infelizmente, é o Brasil aí. Olha, quero mandar aqui um grande abraço para Zelita Lopes, Eliana Santos, Nete Macedo, Vera Costa, obrigado aí pelo carinho e pela audiência de vocês aí. E, desculpa, falando em pandemia, infelizmente, né, está se concretizando as previsões por vários especialistas aí, né, tanto no Brasil como no exterior, sobre o descontrole da pandemia no Brasil e uma eminente terceira onda aí. O Brasil ontem registrou praticamente 3.000 mortes por Covid. 2.997 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Hoje, já morreram por Covid no Brasil, até ontem, 493.693 pessoas já morreram pela Covid no Brasil. Praticamente meio milhão de brasileiros já sucumbiram pela Covid no Brasil. Então tá aí, né? O que está ocorrendo no Brasil, infelizmente. Hoje o Brasil, só ontem, foram quase 100 mil novos casos. Só ontem. Quase, é. 100 mil. Estou vendo aqui uma colocação aqui, Tomás, e você está certo, Tomás. Eu não só estou falando só aqui, Tomás, quando a gente fala assim, não é só questão do governo federal, não. É do governo estaduais, são das prefeituras, é um conjunto, né, um conjunto de coisas, de irresponsabilidade, que chegou onde chegou. A quase 500 mil de pessoas. Mas eu falo assim, que o grande responsável disso aí, que poderia ter evitado muitas mortes, é o próprio governo federal. Se tivesse, né, antecipado a compra de vacinas, como deveria ter antecipado, quando o mundo todo fez. Se tivesse feito políticas, né, voltadas para a prevenção, como política de uso de máscara, distanciamento, como vários e vários países fizeram e salvaram milhares e milhares de vidas. A gente fala isso. A culpa também sim, como eu sempre falo aqui, é a culpa do governo federal, é a culpa do judiciário, é a culpa dos senhores políticos, todos os políticos que eu falo aqui, todos. É de governador, é de senador, é de deputado federal, deputado estadual, é prefeito, vereadores, todos têm culpa, todos. E a população também tem sua parcela de culpa. Tem sua parcela de culpa, que não segue o que deve seguir, né? Prefere seguir umas loucuras que se falam por aí. Na verdade é isso. Então nós estamos numa situação que isso acaba atingindo a todos nós. Eu sigo restrições, eu uso máscara, evito aglomerações. Eu faço minha parte, se todo fizesse essa parte dele, né? A gente poderia estar numa situação melhor. A verdade é essa aí. Mas todos têm culpa, sim. Todos. Não vamos isentar ninguém. Todos. Agora tem aqueles culpados, tem uma culpa maior. E isso que a gente se mostrar, esses realmente são os culpados maiores pela essa tragédia que o Brasil está passando aí. Aqui em Euclides da Cunha mesmo, foram registrados ontem mais 18 novos casos. Hoje já se conta em Euclides da Cunha com 2.966 casos confirmados,
2.725 recuperados, ativos, que é gravíssimo, 201 ativos e, infelizmente, 40 mortes. Esse é o quadro hoje de Euclides da Cunha. E a gente está falando aqui, quando a gente fala assim, olha, foram registrados 18 novos casos, nós estamos falando daquelas pessoas que buscaram, né, a UPA, que buscaram lá o centro de Covid. Aquelas pessoas que sentiram sintomas, estão sentindo mal-estar, estão buscando. E aqueles assintomáticos, aquelas pessoas que os sintomas são muito mais leves, que não buscam. Aqueles que fizeram exame também na rede particular. Então, esse número é o número daqueles que estão realmente, né, buscando a UPA e o centro de Covid. Mas com certeza é muito mais do que esses aí, com certeza. Então as pessoas têm que se cuidar aí. Semana mesmo eu estava vendo até nas redes sociais aí, meu amigo Rodrigo Motos. Tudo bom, Rodrigão? Um grande abraço para você, Rodrigo. Tudo de bom. Tenho visto aí algumas pessoas aí, Euclides da Cunha, querendo, de certa forma, culpar o poder público, né? A administração pública, na crise do comércio local. Já vi algumas colocações aí absurdas, mas absurdas mesmo. Acho que as pessoas têm que ser realistas. Nós temos que ser realistas. Quando foi que o comércio de Euclides da Cunha sofreu lockdown? Teve no início da pandemia, se eu não me engano, 4, 5 dias, lá no início da pandemia, de lá para cá, houve flexibilização. A prefeitura sempre se preocupou com isso, né? Em flexibilizar, em dar condições do comércio estar funcionando, em dar condições de se manter o emprego. Sempre fez isso aí. Recentemente houve fechamento. Coisa recente agora. O único setor que passou por uma dificuldade e continua passando por uma dificuldade grande é o setor de bares e restaurantes, restaurante menos, mas mais bares. O governo municipal, a administração municipal, dias atrás, flexibilizou para os bares abrirem, atender o público, com mesas com distanciamento, com as pessoas, garçons, né, com máscara, com as mesas disponibilizando álcool gel, evitar aglomeração, não servir, não atender pessoas de pé, que estivessem em pé no estabelecimento. Então foi feito todo um trabalho para dar condições aos bares voltar a funcionar. Se todo mundo segue essa regra, a coisa estava funcionando, mas não. Quando disponibilizou, quando flexibilizou, foi o que ocorreu. Lotaram. Mesa que era para ter 4 pessoas, tinha 400. Pessoas em pé. Pancadão, zoada, né? Praticamente não seguiu norma nenhuma da prefeitura, criada para a prefeitura. A prefeitura veio, interditou, multou, fechou, cortou o decreto, acabou, não pode mais. Quer dizer, dá-se condição, mas os próprios donos de estabelecimento não querem seguir. Como já disse aqui, ontem eu voltei a rodar na rua e eu vi lojas lotadas, muita gente dentro de loja, espaços que é para, no máximo, 4 pessoas, tinha 10, atendentes sem máscaras, pessoas acessando as lojas sem máscara e sendo atendidas. Lojas aí que não estão nem colocando mais o álcool, disponibilidade de álcool gel. Então, quer dizer, o poder público tem feito sua parte, como eu falei aqui ontem, agora vai ter que botar o quê? Botar um agente público em cada porta de loja? Para os empresários fazerem o que deve ser feito, para manter o seu comércio funcionando? Foi a única cidade na região, e eu falo aqui
com certeza absoluta, foi a única cidade na região que mais ajudou o comércio, foi a prefeitura de Euclides da Cunha. A gente vê Monte Santo, vê Pombal até hoje está com restrições. E aqui tem tentado ajudar de tudo, mas agora não se ajudam. A verdade é essa, você vai num banco, é lotado, você vai na lotérica, é lotado, não tem organização de fila, não tem nada, o povo também não contribui, você vai no supermercado lotado, vai na farmácia lotado, ninguém contribui, ninguém ajuda. Aí é fácil apontar o dedo, não. A prefeitura está fazendo a parte dela. Agora lembrem-se, nós moramos numa cidade que tem uma estrutura limitada no atendimento às pessoas. Todos sabem disso. E não é culpa de prefeitura, não. Isso é no Brasil todo. A prefeitura hoje tem uma estrutura montada para atender exames, remoção de pacientes e tudo mais. Mas tem um limite. E quando ultrapassar esse limite, como já aconteceu em muitas cidades aí, eles vão querer o quê? Culpar quem? Só se vão culpar o Papa. Porque não faz a parte, muitos não usam máscara, distanciamento, então aí. Aí a situação que está. O Brasil ontem voltou a ter 3.000 mortes em 24 horas. Está se desenhando um quadro realmente muito triste, muito preocupante daqui para frente. E alguns estão preocupados se vai ter São João, se vão aglomerar. E pode preparar para a semana, vão ter alguns aí que vão querer fazer festa de São João, sim. A gente sabe como é o ser humano. Para depois vir culpar quem? Então se cuidem. Se cuidem. O Alberto Fênix está falando aqui, né? Não adianta decreto sem fiscalização. Foi o que eu acabei de falar agora, Alberto. Fiscalização, existe uma fiscalização. Lojas já foram penalizadas, multadas, bares fechados. Tem uma fiscalização. Agora não pode o poder público colocar um fiscal em cada porta de loja. Acho que quem tem que ter a compreensão dos donos de estabelecimentos. Quem tem essa compreensão. E volto a dizer, o comércio de Euclides da Cunha durante essa pandemia foi o menos que houve restrição na região, foi o menos. Agora, se não há vendas, é outra questão. O Brasil está passando por uma crise econômica tremenda. São mais de 15 milhões de desempregados, como já falei aqui. Um dia desse estava falando aqui, são mais de 100 e tantos milhões de pessoas que não conseguem ter ter refeição adequada durante o dia. Mais de 25 milhões de pessoas que passam fome. É realidade. Um auxílio emergencial de R$150 dá para quê? Então são políticas que dependem de política pública. Não só depende da administração pública local. As pessoas têm que ter essa consciência. Quando tiver essa consciência, está aí. 3.000 mortes por dia, 500 mil de pessoas mortas. E a tendência, infelizmente, é aumentar. Já tem aí especialistas, aí, estudos dizendo que o Brasil em outubro chega a 700 mil pessoas mortas. E não duvide, não. No ritmo que vai essas vacinas, não duvidem mesmo. Infelizmente, é a verdade nua e crua do nosso Brasil. Então vamos nos cuidar, usem máscara, se cuidem. Se cuidem, o vírus mata. Mata, mas mata sem dó e sem pena. Mata mesmo, leva mesmo para o hospital, vai ficar entubado. Daqueles que são entubados, pouquíssimos mesmo escapam. Hoje não tem mais aquela antes, não, só era idoso. Hoje você está vendo aí jovem de 28 anos, de 20 anos, de 30, de 40, morrendo por Covid. E nem um nem dois, não. São muitos. A verdade é essa. Não adianta aqui estar adorando a pílula, não. A verdade é essa. Nós estamos numa situação dramática no país. Dramática mesmo.
O Brasil hoje, em termos de percentuais, é onde morre mais gente, para vocês terem ideia. Não é a Índia, não. A Índia morre em número de pessoas, aqui é em percentual. A Índia é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Nós temos 210 milhões, está morrendo aqui 3 mil pessoas por dia. Na Índia está morrendo 4 mil, 5 mil. Se a Índia fosse comparar em termos percentuais, a Índia teria que estar morrendo lá 15, 18 mil pessoas por dia para comparar o Brasil. E as pessoas não acordam? Então, continue, né? O vírus está ali, bem na esquina. Você se cuida, dobrou, aí ainda mais com essas novas variantes aí. Outras e outras variantes estão chegando no Brasil. Com essa Copa América mesmo, você vê o que está acontecendo na Copa América, né? Brasília, não sei quantos contaminados, agora no Rio já apareceu não sei quantos contaminados das delegações, dos jogadores, e a tendência é aumentar, infelizmente. Por essa irresponsabilidade, por esse governo irresponsável. Não era para ter tido essa Copa América. Não era para estar tendo campeonato brasileiro. Nós estamos num pico de uma pandemia. Era para estar tudo parado. Especialista do mundo todo, não é só do Brasil, do mundo todo. Diz que o Brasil quer dar um freio. Quem dá um freio, quem fazer um lockdown de no mínimo 2 semanas, fechar tudo, parar tudo. Senão não vai ter como controlar, que nós não temos vacinas disponíveis. A verdade é essa. Não temos. Aí o povo não ajuda. Então vamos lá, tá bom? Olha, para fechar aqui, Lula pede indenização de mais de 130 mil a Regina Duarte por danos morais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família entraram com um novo recurso no processo movido contra a atriz Regina Duarte, para que ela seja condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 131 mil por danos morais. O processo contra a ex-secretária de Cultura foi movido pelos filhos de Lula no ano passado. Um post divulgado por Regina afirmava que foram encontrados 256 milhões, você lembra disso aí que ela foi lá mostrar? Que foram encontrados 256 milhões nas contas de Marisa Letícia Lula da Silva, ex-primeira-dama. Ela divulgou, né, fez essa divulgação. Muitos fizeram, aproveitaram isso aí, disseram que tinha 250 milhões de reais na conta da Marisa. E, na verdade, era 26 mil. Né? O juiz confundiu a quantia aplicada em CDBs com debêntures de outra natureza. Você vê como é. O novo pedido dos advogados de Lula, a família do ex-presidente, afirma que irá doar o dinheiro da indenização ao padre Júlio Lancelotti. Tá bom? Então, quer dizer, isso aí, independente de quem seja, esse tipo de ação está correta. Não é porque foi Lula, não. Qualquer um que se sinta, né, prejudicado, foi difamado, alguém mentiu nas redes sociais, em rádio, televisão, seja onde for, tem que ser punido. Não sei quem trata com ação aí. Infelizmente, no Brasil, né, e também em nossa terrinha, aqui no Euclides da Cunha, alguns têm esse hábito, né, de estar difamando as pessoas, estar falando mal da pessoa, estar mentindo sobre as pessoas. E depois questionado, né, aí... Ou se não, quando provam do próprio veneno, quando são picados, né, pelo próprio veneno, aí querem dar uma de estar sendo perseguido, desafetos, mas não olha, né, não olha para trás o que fez. Né? Aí não, dá uma de vítima, chora, aquilo outro, mas não olha para trás dos erros que fez e continua fazendo, né? E continua fazendo. Uma hora o bicho pega. Uma hora a justiça chega e chega com força aí. Pode ter certeza aí. Falando aqui em justiça, aquela perseguição lá do serial killer, né, o tal do Lázaro, tomou contornos racismos religiosos. Uma coisa bem preocupante. Nós temos visto aí, né, ele é baiano, nasceu aqui na Bahia, suspeito lá da chacina que vitimou uma família na Ceilândia, né? A Polícia Civil do Distrito Federal teria incorrido em racismo religioso, né? Diz a Polícia Civil, né? Ao associar algumas fotos de um assentamento de candomblé com rituais satânicos. Essa é a opinião de especialistas consultados pelo Bahia Notícias sobre o fato que gerou polêmica nas redes sociais dessa
quarta-feira. Quer dizer, a polícia chegou lá, né, próximo lá onde houve essa coisa, né, onde ele matou, vitimou essa família. Alguns, né, assentamentos lá de rituais de candomblé. É coisa natural, coisa que as pessoas fazem, né? O pessoal, principalmente, o pessoal ligado ao candomblé, a Umbanda aí, fazem aí. E estão ligando isso a rituais satânicos, né? Então, a polícia lá, o órgão lá afirmou, né, que uma das vítimas foi assassinada por Lázaro em um ritual satânico. Como prova disso, a polícia do Distrito Federal publicou fotos que ele seria objeto utilizado em cerimônias demoníacas encontradas perto do riacho e também do imóvel em que morava a mãe do suspeito no interior de Goiás. Ao publicar, né, é bom a gente ter essa atenção nisso aí, olha, ao publicar mais nas redes sociais, o Bahia Notícias foi alertado por diversos leitores de que muitos dos objetos não tinham relação com rituais satânicos, mas sim com assentamentos de candomblé. Para o advogado e professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, Samuel Vida, a polícia se precipitou ao fazer a associação entre as religiões de matizes africanas e o satanismo. Para o professor de Direito da UFMA, ainda que Lázaro tenha uma relação com Umbanda ou Candomblé, isso não autoriza ninguém a conectar a prática delituosa daquele com a religiosidade de matriz africana. É uma colocação bem clara, né, que esse advogado faz. Dá até um exemplo, que ele dá um exemplo bem claro. Ele fala aqui, ó, abre aspas, até porque quando o padre é acusado de pedofilia, ninguém vai dizer que a religião católica cultua a pedofilia ou incentiva os seus sacerdotes a praticarem. Então é uma coisa bem clara. Não é o porquê, ele pode ser até, né, praticante do candomblé, de Umbanda. Na cabeça dele pode ter até usado isso, mas não quer dizer que essa religião, que essas, né, tem alguma relação, né, com a questão da Umbanda e do Candomblé, que tem alguma relação com satanismo. Tem nada a ver. Acho que isso aí, a polícia se precipitou, né? É racismo religioso, sim. Acho que cada um tem direito de ser a sua religião, tem direito de pregar o que achar de direito dele. Agora, como ele deixa bem claro, não é o porquê alguém pratica uma religião e pratica um crime que aquela região induz a isso, que aquela região é para aquilo ali. Tem nada a ver. Deixou bem claro nessa questão aqui de um padre ser acusado de pedofilia. Porque o padre é acusado de pedofilia, é pedófilo, quer dizer que a igreja, né, incentiva isso? Tem nada a ver. É o mesmo caso do candomblé, o mesmo caso da Umbanda. Não é porque a pessoa pratica que o candomblé, o Umbanda, está incentivando as pessoas a praticarem coisas erradas. Pratica quem quer. Mas o intuito do candomblé e do Umbanda não é esse, é totalmente diferente. Então as pessoas que né, lerem mais, né, não irem nessa notícia só para jogou, ó, tá lá, é satanismo, tá vendo? O cara era praticante de Umbanda, de candomblé, por isso aí, não. Isso é preconceituoso. Tá bom? Cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês leem. Tome cuidado, procure ler direito, procure ver direitinho, para a gente não estar rotulando, né, as pessoas. Né? Eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que é praticante de candomblé, praticante de Umbanda. Muitas pessoas normais, pessoas que têm aquilo ali como sua religião, que é natural. Nós temos que simplesmente respeitar a religião de cada um. Né? Então não adianta, como diz aí, tem um pessoal que é católico, tem um pessoal que é da igreja protestante. Vamos respeitar, cada um respeita a religião. Esse caso é um caso isolado. Se o cara era praticante de candomblé, praticante de Umbanda, então quer dizer, vamos dizer que um serial killer, um bandido, que se diz católica, porque a igreja católica prega isso, ensina ele isso. Não tem nada a ver, isso é uma coisa fora do contexto aí. Caso à parte aí, você vai ver se pega esse rapaz aí,
né? Porque realmente está fazendo um estrago grande aí. E o interessante que a gente vê, que eu vi um dia desse aí, é o seguinte, alguma mídia, né? Porque ele é da Bahia, é baiano. E aí algumas mídias aí botaram assim, ó, o serial killer é baiano, como se fosse assim, uma coisa positiva. Né? Associar que é baiano, como se fosse uma coisa positiva, é baiano. Eu que não queria ter essa associação com o tipo de pessoa dessa aí, de maneira alguma. Aí. Olha, falando em crimes, o número de arrombamentos em comércio tem aumentado muito na região, principalmente na região de Pombal e na região de Tucano. Muitos casos aí de arrombamento aí, as pessoas tomem cuidado aí, né? Não é motivo, essa crise que está aí, mas não é motivo para nem que sair roubando as lojas, mas essa coisa, né, se agravando, essa crise que está no país, desemprego aumentando, isso não é motivo, né? Quer dizer, eu falo, deixo bem claro, não é motivo, mas acaba sim por aumentar o número de crimes, de roubos e tudo mais aí. Então vamos tomar cuidado aí, tá bom? As pessoas gostam de andar com o celular, facilitando, cuidado que o pessoal tá aí, tá atento aí, fica ligado aí, evita estar em lugar isolado usando o celular, evita de estar saindo à noite em lugares que não tem muita luminosidade, que tem um risco, né, de ser assaltado aí, tá bom? Olha, já. Outra coisa aqui, queria falar rapidinho, eu recebi aqui vários apps aqui, de pessoas aqui falando sobre aí o Ron, né? Aquele menino, aquele rapaz que a família dele mora aqui na rua da igreja, mais uma vez estava na BR. Semana, acho que tem uns 15 dias, ou 10 dias mais ou menos aí, a Polícia Federal o trouxe para casa, né? Estava lá zanzando, o pessoal avisou a Polícia Federal e trouxe para casa. Agora já estava novamente. Isso já está virando uma rotina do Ron estar nessa BR. Que é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Ele anda no meio da pista, ele não tem noção do que está fazendo. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia. E existe, sim. A gente sabe que tem uma lei do governo federal aí para atender, né, essas pessoas que têm problema de saúde mental. Tem os CAPS da vida, tem outros, né? Mas também existe uma lei que esse cuidado, antes a pessoa podia chegar e colocar no manicômio, mas não. Para você colocar no manicômio hoje, quem tem autorização médica, quem tem, é complicado, é difícil. Então essa responsabilidade passou a ser da família. A família cuidar, a família medicar, a família cuidar, a levar nos postos de tratamento. Né? Não sei qual é a condição da família do Ron. Infelizmente eu não sei se ele tem essa condição. Se não tem essa condição, claro que vamos dizer, a assistência social do município, quem que está a par disso aí, quem que está... Com certeza já devem estar sabendo, já devem ter tomado algumas atitudes, mas não pode simplesmente prender a pessoa em casa. Chegar e prender ou fechar em qualquer outro local. Não se permite, hoje a lei não se permite isso aí. Então a lei mudou, é a lei 10.216/2001 que foi mudada, essa lei aí. Antes você podia, hoje tem muitas mudanças aí, foram criados vários instrumentos para amparar essas pessoas. Então vamos ver aí, eu peço aqui atenção, né, aproveitar, pedir atenção aí pessoal da Ciência Social, Secretaria da Ciência Social, para acompanhar, para ver o que realmente está ocorrendo aí com o Ron, que não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, e as pessoas estão preocupadas e com razão de acontecer uma tragédia a qualquer momento com o Ron. Ele transita mesmo, é perigoso, já vi ele aí, de vez em quando eu passo nessa BR, a gente vê ele transitando aí, é muito perigoso mesmo. Mas vamos ver aí o que a gente puder ajudar, quando a gente vê, liga para a família, ou se não, liga para alguém para ir buscar, ou se não a pessoa traz, né? Vamos fazer também nossa parte e ver se a Ciência Social aí dá um posicionamento sobre isso aí, como é que pode ser contornada essa situação do Ron aí, tá bom, gente? Mais uma vez aí quero agradecer aí a participação de todos vocês, Guilherme Alves, Creuza Dantas, meu amigo Tomás, governo de Pernambuco comprou respirador, comprou para os próximos 100 anos. É difícil, né, Tomás? É difícil. A gente dá risada, mas é uma coisa para chorar. Quem se apurar, Tomás, esse tipo de coisa, quem se apurar. Quem se apurar. Teve aqui o problema também do consórcio, que aqui no consórcio comprou aí milhões e milhões, né? Meteram a mão, desviaram não, deram um golpe aí de milhões aí na venda de respiradores e até hoje está na justiça para resolver. Quem de ser apurado, quem de ser penalizado, quem faz esses desvios, se realmente fez de má fé, quem de ser penalizado.
quem apurar e quem colocar as pessoas na cadeia. Agora no Brasil fica difícil. Como acabei de falar, quando a gente começou aqui falando. A pessoa pega lá com a mala cheia de dinheiro, de propina, de roubo. No outro dia tá aí livre, leve e solto. Difícil, pô. Muito, mas muito difícil mesmo aqui no Brasil. As instituições do Brasil aqui são muito fragilizadas nesse conceito. Agora, se fosse um negro, pobre, como a gente viu aí, ocorreu aquele absurdo lá em Salvador recentemente, né? Aqueles dois lá que foram pegos lá roubando carne, né? Entregaram lá uma facção criminosa, mataram os rapazes lá. Tudo bem, estava errado, estavam roubando, mas entregaram lá para fazer justiça com a própria mão. Se é um ladrão de galinha, fica 15, 20 anos preso, não tem direito a uma defesa. Mas se tem dinheiro, nem na cadeia vai. É a realidade, né? Do nosso país, é essa aí. Eu não digo que não existe em outros países. Existe, mas aqui no Brasil a coisa é exacerbada, né? É muito gritante as injustiças que acontecem aqui no nosso país. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E se o bom Deus permitir, amanhã estaremos aqui de volta com Júlio Almeida. Mas direto no ponto. E amanhã é a Sexta Cultural. Tomás, continua a lhe dever o forró. Mas está vindo. Se preocupe não. Estamos organizando. Tá bom? Grande abraço. Fui lá.